Eu vou fazer uma breve reflexão, mas uma dica é nunca confiar quando o pastor diz que é breve e nunca confiar quando o pastor diz que está acabando a mensagem. Se o pastor diz que está acabando a mensagem porque faltam uns 15 minutos ainda, ele está percebendo que vocês estão ansiosos. Mas vai ser uma breve mensagem. Essa semana, passei a última semana lá em Curitiba, finalizando o último período do mestrado. Se Deus quiser, até setembro, outubro, aí a gente encerra essa etapa. E durante essa semana a gente meditou no capítulo 13 de João. E um verso aqui me parece oportuno para essa ceia, para esse momento que estamos à mesa do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. A gente vai mapear alguns versículos aqui, então eu peço já que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 13. Eu vou destacar um verso, o verso 17, como o norte da nossa reflexão, mas eu vou precisar e eu vou ler com vocês alguns outros versos para que a gente compreenda bem aqui. Então, João capítulo 13. Eu vou ler aqui o verso 17, depois nós vamos folhear a nossa Bíblia juntos. Então, João 13, 17 diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês têm esse conhecimento, a felicidade vem não em ter o conhecimento, mas a felicidade vem em fazer aquilo que foi conhecido. Obrigado, querido. A felicidade não é uma recepção. A felicidade não é sermos receptores de uma mensagem. Apesar de dizermos que o Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, nós recebemos essa novidade boa, como expectativa boa, como informação boa, como comunicação prazerosa, mas essa comunicação prazerosa só traz alegria verdadeira na nossa vida, não em se mantivermos esse conhecimento dentro do coração e das mentes, mas se as colocarmos para fora em prática como estilo e como prática de vida. O que Jesus promete enquanto felicidade não está em termos somente essa informação em nós, mas a bem-aventurança, estar no caminho da felicidade, como a palavra hebraica aponta, não a felicidade como um momento, não a felicidade como uma experiência pontual, não uma felicidade como uma satisfação prazerosa, momentânea, mas aquela certeza, olha, as coisas até parecem estar meio esquisitas, mas eu sei que eu estou no caminho certo. O viajante com Jesus, aquele que está a caminho com Jesus, aquele que é passageiro nesse mundo junto com Jesus, está assim. O mundo é esquisito, a vida é esquisita, ela traz notícias difíceis, ela vem ao mesmo tempo com boas notícias, a gente tem boas expectativas, a gente tem momentos tão terríveis, mas olha, isso tudo que está ao redor não me abala porque eu sei que eu estou no caminho certo, eu tenho o caminho, a verdade e a vida em mim. Eu estou seguindo o Mestre. Então isso para mim é essencial para que nós entendamos depois desse convite. Venham lembrar-se de mim. Então, quando nós somos convidados à mesa do Cristo, quando somos convidados à mesa de Jesus, somos convidados a lembrar dele, e somos convidados a lembrar daquilo que aprendemos com ele e aprendemos nele. E é isso que ele está dizendo aqui, em João capítulo 13. Agora, para que a gente tenha acesso e para que a gente realmente possa compreender esse verso, é óbvio que a gente precisa entender o resto. Por quê? Porque se Jesus está dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, a grande pergunta que está no seu coração, eu tenho certeza agora, é, que coisas são essas? O que eles passaram a saber, o que Jesus tinha acabado de informar a eles, que Jesus aqui afirma que os faria felizes. Jesus está dizendo que com o encontro dessas informações, a partir do momento que eles colocassem em prática aquilo que lhes fora informado, eles seriam fatalmente felizes, ou verdadeiramente felizes. E esse é o convite da mesa de Jesus para você. Esse é o convite dessa ceia, dessa celebração. Olha, nós estamos aqui
convidados à mesa sem merecermos, convidados à mesa do Rei, do Mestre, assentados a Ele em semelhança. E Ele nos convida: lembrem-se de mim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma de mim, participe de mim, aproveite de mim. A gente, por vezes, tem esse examinar como uma profunda dor, uma profunda contrição que leva a algo difícil, que leva a um sentimento de pesar, enquanto Jesus está aqui dizendo: olha, se vocês lembrarem de mim, entenderem essas informações, esse conhecimento que eu dei a vocês, vocês serão felizes se praticarem. E é esse sentimento, e na verdade é essa certeza que eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã. Olha, a vida não tem sido fácil, mas eu sei que eu estou no caminho, porque Ele está no caminho comigo. A vida não tem sido tranquila, as águas não estão mansas, mas eu sei que o Mestre está no barco comigo, e eu sei que Ele está navegando ao meu lado, e Ele não vai me deixar sozinho. Agora, eu queria destacar que, como João está enfatizando esse verbo saber aqui, durante o texto do capítulo 13, ele enfatiza 3 saberes de Jesus. Primeiro está lá, você pode acompanhar na sua Bíblia, por favor, lá no verso 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Então, o que Jesus sabia para espalhar saber para aqueles que precisavam saber? Jesus sabia que havia chegado o tempo. E havia chegado o tempo aqui, ele estava a caminho da cruz. Brevemente ele molharia o pão, entregaria para Judas, Judas se retiraria daquela cena e iria encontrar lá com os líderes religiosos para trair Jesus. Então Jesus tem a ciência, o tempo é curto. Talvez você tenha essa ciência também. E você pense: o tempo é curto. Passo o dia fora de casa. Eu passo o dia trabalhando muito, eu não tenho tempo. Jesus está com pouco tempo, tempo de vida. Segundo saber de Jesus, verso 3, acompanhe por favor. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus sabia que tinha pouco tempo, mas Jesus sabia que todas as coisas estavam em suas mãos, que o Pai lhe considera poder. Jesus está num momento em que a sua autoridade é reafirmada porque o seu propósito final está sendo cumprido. É por isso que na oração sacerdotal, no capítulo 7, ele começa dizendo: Pai, chegou a hora. Não chegou a hora da fama, não chegou a hora dos aplausos, não chegou a hora dos adornos, chegou a hora da crucificação. E por isso glorifica o teu filho, Pai. O momento de glorificação de Jesus não é um momento de exaltação terrena, mas é exatamente em sua morte na cruz, em sua morte no Calvário, em que ele está afirmando: sim, Deus, essa autoridade vai ser finalmente revelada. Então, diante dessa cena e dessa preparação de pouco tempo, Jesus tem o segundo saber. Ele sabe que tem todo o poder. Ele sabe que Deus lhe considera poder. Em terceiro, João diz lá no verso 11, você pode acompanhar também, de um terceiro saber. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, o último saber é que naquela mesa estava comendo com ele um traidor. Naquela mesa, uma outra má notícia poderia chegar, ou viria a chegar. Naquela mesa, as intenções não eram completamente boas. Naquela mesa havia dor a ser vivida, vivenciada por eles ainda. Então, 3 saberes de Jesus. Jesus sabe que o tempo está acabando, Jesus sabe que tem todo o poder, Jesus sabe que vai ser traído. Agora, o que me espanta, e é o que eu gostaria de trazer para as nossas vidas aqui, é que diante desses saberes, você pensa o seguinte: você tem pouco tempo de vida, você escolhe muito bem o que você vai fazer. E ao mesmo tempo que você tem pouco tempo de vida, você tem toda a autoridade. Olha, graças a Deus não temos. Você pode fazer o que você quiser. E terceiro, você tem um traidor à mesa. Você pensa com seu coração bondoso na ceia, o que você faria? Talvez você investiria muito tempo no traidor.
Talvez você pegasse ali a sua prévia de medo da morte com um misto de autoridade e poder e esganaria o traidor. E botaria para fora o traidor. Mas eu gostaria de, à mesa do Senhor, nessa manhã, lembrar o que nos faz felizes. Lembrar que nós não estamos aqui como combatentes, mas como servos. Lembrar que nós não estamos combatendo pelo Evangelho, nós estamos convivendo, vivendo, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus. Porque diante desses 3 saberes, diante dessa prévia, desse pré-morte, dessa expectativa de traição, o movimento que Jesus faz para mostrar e para dar aquele conhecimento lá do verso 17, então o conhecimento que Jesus está dando para eles não é esse conhecimento, João está aqui muitos anos depois montando a cena para nós, o conhecimento que eles tiveram, que poderia fazê-los felizes, não era esse conhecimento do poder e da brevidade da vida de Jesus e da traição de Jesus. O conhecimento é Jesus tirando o seu manto, pegando uma bacia e lavando pés sujos. Eu vejo que nós estamos nos acostumando a nos tornarmos militantes. Primeiro que essa palavra não existe aqui no grego nem no hebraico. Enquanto o grande ensinamento da igreja do Senhor é nos tornarmos servos. E por isso eu queria destacar aqui esse movimento de Jesus. Verso 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Sabendo ele que o tempo era breve, sabendo ele que tinha autoridade, sabendo ele que haveria de ser traído, o que Jesus faz é mostrar a sua essência finalmente. Tudo aquilo que os discípulos haviam vivenciado com eles agora tinha um grande resumo, e o resumo é esse: tire a capa. Você precisa se despir nessa manhã. Estar à mesa é estar despido. Primeiro porque você não precisa de capa. Você não precisa de máscara diante de Jesus. Você não precisa se valer da sua postura, se valer da sua classe social. Você não precisa se valer dos seus títulos. Você não precisa se valer das suas conquistas. Isso não conquista o mestre, isso não confunde o mestre, isso não convence o mestre. Porque ele mesmo não precisava convencer alguém de que era mestre e rei, a ponto de tirar a sua capa em um momento essencial do seu ministério. Eu não preciso que vocês me vejam, ou que eu seja reconhecido fisicamente, esteticamente como mestre. Eu preciso que vocês hoje, como aqueles que são servos comigo, vejam o que eu ensino em essência. E o que eu ensino em essência é que vocês precisam se despir de vocês. Precisamos nos despir da nossa arrogância, desse nosso senso de proteção pessoal, desse senso de proteção de imagem. Estamos na mesa com o mestre e o mestre está despido. Por que que nós nos assentamos à mesa bem vestidos? Por que que nos importamos mais com a estética, com a aparência, do que com esse coração de servos? Se o mestre, com pouco tempo de vida, com toda a autoridade, a ponto de ser traído, estamos aqui defendendo a nossa vida, estamos defendendo a nossa imagem, estamos aqui defendendo aquilo que pensam de nós, enquanto o mestre está despido. A mesa com o mestre só é bem recebido, só está presente mesmo quem se despe completamente. E é muito interessante, João se preocupa bastante com Judas. Judas incomoda João, se você for ler o capítulo 12 antes, João faz uma crítica ali bem expressiva a Judas. Jesus está na casa de Maria, Marta e Lázaro, e ela vem com um perfume muito caro e derrama aos pés de Jesus. E João faz um comentário sobre como Judas encara isso. João diz assim, e Judas, irritado, questiona por que aquele perfume estava sendo derramado aos pés de Jesus.
porque ele poderia ter sido vendido e aquele dinheiro, aquele recurso dado aos pobres. Mas olha que interessante que João comenta sobre essa fala de Judas. João comenta o seguinte: Judas, na verdade, não se preocupava com os pobres, porque ele era responsável pelo dinheiro e ele roubava dinheiro da sacola. Não é a aparência de piedade que convence o nosso mestre. Não é retórica de piedade que convence o nosso mestre. É vida piedosa. É vida entregue. É vida que entendeu a essência do Evangelho. É vida que já se despiu dessa preocupação de mostrar que é bom, que é ruim, ou que é mal, ou que é inteligente. É vida que se despiu disso. Não faz sentido na mesa de Jesus. E nós, como igreja, vivemos nessa mesa. Não faz sentido, gente. Não faz sentido a pretensão de parecer melhor que o outro. Porque o mestre se despiu. Mas uma segunda coisa que me chama a atenção é que nesse despir de Jesus, ele não está somente montando essa imagem. Ele pega uma bacia. Ele tem um instrumento de serviço. Ele não está também só montando uma imagem para que a gente se sinta confuso conosco mesmo. Ele não está montando uma imagem abstrata do que é um coração que serve. Ele não está montando uma imagem de contrariedade aos fariseus que estavam nas esquinas orando em voz alta. Não. Ele vai falando, é para despir. Se é para despir, é para pegar bacia e água e servir. Se é para estar aqui na mesa, se é para a gente se assemelhar como seres humanos, se é para que essa essência realmente atinja a nossa vida, tem que ter serviço prático. Tem que ter mão lá pegando a água, pegando o pé, pegando a toalha. Porque a reflexão sobre estar na mesa, a reflexão da ceia do Senhor, não é sobre o meu coração, é muito melhor que aquele que está lá na frente e que às vezes parece ser tão bonzinho. Porque nós continuamos nesse ciclo de inércia, quando nós nos acostumamos a ter somente o sentimento. Quando as palavras só provocam em nós sentimento, e o que Jesus está falando para eles, olha, você tem que pegar a bacia. Se faz sentido para você, pega a bacia. Pega o microfone, pega um violão, pega a camisa do Noites Serenas, esteja presente no culto, esteja presente num grupo, faça parte dos ministérios, faça parte de uma escola bíblica. Se faz sentido esse despir-se, faz sentido estar presente, mas estar presente com matéria na mão, com gente a ser abençoada, com coisas a serem feitas. Não faz sentido se é sentimento de, olha, eu realmente estou no caminho certo, eu tenho esse coração aí, vou seguir para a minha vida. Faz sentido se isso atinge a minha alma, se essa essência atingiu o meu coração e eu falo, eu quero pegar a minha bacia. Qual a bacia que você tem que pegar? Talvez essa seja uma boa pergunta. Qual dom, qual talento você está aí enterrando? Qual recurso você não tem entregue ao Senhor e entregue à igreja do Senhor, entregue à comunidade que você serve? O que te afasta de ser um servo de forma prática? E por fim, tem que se despir, tem que pegar a bacia e tem que encarar pé sujo. Gente, não é fazer unha dessas mulheres que se cuidam. Jesus se assemelha a um escravo aqui. Quem fazia esse serviço era um escravo. O pior nível dos escravos. Era o responsável por estar na casa, quando os viajantes ou os ocupantes da casa chegavam de suas andanças, se lembrando que estavam em Jerusalém, pavimentação precária, pés muito sujos, não existia Nike Air. Importante, às vezes a gente acha que Jesus estava com Nike Air lá do Jordan.
Pé muito sujo, muitos quilômetros de caminhada, muitos quilômetros sem lavar os pés. E o mestre se levanta à mesa, se desce, pega a sua bacia e enfrenta pé sujo. Nós vamos pegar as nossas bacias e servir pessoas que têm dores na alma. Nós vamos pegar as nossas bacias, começar nossos ministérios, nos achegar a um futebol, a um jiu-jitsu, e encarar famílias não tão bem estruturadas, que não fornecem educação, famílias que realmente, pelo nosso desarranjo social, não tiveram acesso à educação. Mas eis que nós estamos com a nossa bacia para reverter o quadro. Mas o que a gente precisa esperar é pé sujo. E não reclamar do pé sujo, e com muito amor, e trabalhando o pé sujo, e trabalhando o pé sujo, e limpando as pessoas, e melhorando as pessoas, sem conversão em massa, sem julgamento prévio, mas pegando os pés sujos e, olha, trabalhando os pés sujos, sem disse-me-disse, sem infantilidade nas relações, sem fofoca sobre, nossa, aquele pé veio muito sujo. Porque é isso que a gente faz, gente. A gente pega um pé muito sujo e a gente comenta sobre o pé muito sujo, enquanto Jesus fala, olha, você vai ser feliz se limpar esse pé. Nós estamos à mesa do Mestre nessa manhã. E algo muito lindo que ele fala para Pedro, Pedro não quer que o seu pé seja limpo. Verso 8. Pedro diz, mestre, longe de mim o Senhor limpar os meus pés sujos. E Jesus diz, olha, mestre, Pedro, se eu não limpar os pés, você não tem parte comigo. O que nós estamos lembrando nessa manhã, nós temos parte com Jesus. Ele lavou os nossos pés sujos. Porque Ele trabalhou os nossos pés sujos. Ele pegou a bacia e lavou a minha vida. Esse corpo aqui me encontrou sujo. Me encontrou inimigo, distante. E por vezes a gente está aqui há 30 anos, eu estou há 32 anos na igreja. E a gente se esquece que nós fomos encontrados sujos, indignos. E Ele lavou os nossos pés. Ele salvou a nossa vida. E Ele nos colocou num caminho de felicidade para que nessa manhã Ele falasse, olha, eu preciso lavar os seus pés para que você tenha parte comigo. Não é sobre as estéticas das igrejas. Não é sobre as aparências das igrejas, o que parece. Mas é sobre essa essência que nós nunca nos esquecemos. Ele nos encontrou com os pés sujos. E Ele nos lavou os pés. E Ele nos convida. Se vocês aprenderem isso e entenderem isso, vocês serão felizes se assim o praticarem. Nós vamos tomar da ceia nesse momento. Queria convidar os diáconos, Rui e Vânia, para estarem aqui conosco. E eu queria que essa ceia tivesse essa ciência para você. Essa lembrança para você. Ele nos encontrou com os pés sujos. E Ele nos convida a lavar outros pés sujos. E fazer isso despidos da nossa ganância, da nossa arrogância, da nossa aparência. Com instrumentos nas mãos, com prática de vida. E com disponibilidade para amar aqueles que se achegam aqui.